E aí, rapaziada, beleza? Hoje a gente vai assistir aqui É Possível Curar a Morte? Do canal do Ciência Todo Dia, que é o Pedro Loz, né? Eu acho que é esse o nome dele. E, bom, vamos ver aí o que ele trouxe hoje. Eu fiquei curioso com esse título aí, fiquei curioso aí com a thumb. Então vamos lá. É possível curar a morte? Por boa parte da história humana, essa era uma pergunta meio boba. E a resposta era um óbvio que não. A ideia de superar a morte era fruto de histórias de fantasia como Frankenstein. Não só era impossível curar. Inclusive, ele lançou aquele filme do Frankenstein da Netflix, né? Eu não assisti ainda. E eu vi bastante gente falando que o filme tá muito bom. Então, não sei. Fiquei mais ou menos curioso aí. Não sei se vocês. Se alguém assistiu aí, sabe me dizer se o filme é bom ou não, deixa aí nos comentários que quem sabe eu dou mais chance aí, né? Curar a morte, como muitas doenças eram sentenças dela. Mas nós vivemos em um mundo pós-medicina moderna, com avanços médicos sem precedentes. Avanços tão profundos que hoje em dia nós até precisamos redefinir o que significa morrer. Então, talvez pela primeira vez na história, perguntar se é possível curar a morte não é mais apenas uma pergunta metafórica, e sim uma questão real que pode ser estudada. Até porque nós já conseguimos reverter estados que no passado eram considerados morte. Mas vamos entender melhor essa história. A vida e a morte sempre foram compreendidas de maneiras distintas em diferentes culturas, religiões e sociedades. Os egípcios consideravam o coração como o centro da vitalidade humana. Já culturas japonesas conectavam a ideia de vida com as vísceras e o abdômen. E essa diversidade de perspectivas, muito além de uma curiosidade histórica, mostra que a linha entre a vida e a morte nunca foi exatamente óbvia. A fonte definitiva da nossa vida, da nossa identidade, ou da nossa alma, se você preferir, nunca foi bem definida. Eu acho que, assim, pensando no sentido ali de que a morte seria curada, eu acho que é muito mais sobre a questão de se existe mesmo uma alma no corpo e quando você morre, para onde que vai essa alma? Se, por exemplo, teria alguma maneira de trazer isso de volta para o corpo? Porque se for, acredito eu, né, que se for só por questões fisiológicas, tipo, o coração tá batendo, por exemplo, ou o cérebro tá funcionando, eu acredito que seja possível sim, né, você trazer de volta, entre aspas, a vida uma pessoa que morreu. Mas se for entrar nesse aspecto da alma e tal, aí já não sei, como que funciona, assim, muito bem, né. É? Mas o que sempre foi verdade é que nós morremos. E que ritos para lidar com esse fato são tão antigos quanto a própria humanidade. Existem registros de rituais para marcar a morte desde o período paleolítico, há dezenas de milhares de anos. Os egípcios viam na mumificação uma ajuda para que a pessoa falecida pudesse navegar pelo pós-vida, e, no processo, desenvolveram diversas maneiras de impedir que o corpo começasse a putrefação. Mas um ponto de virada na relação da humanidade com a morte veio na década de 1960. Até o começo do século XX, uma pessoa caída no chão sem batimentos cardíacos e sem respiração era considerada morta. Mas na metade do século XX, máquinas capazes de manter o coração e os pulmões de pacientes em estado crítico foram inventadas. Essas máquinas, eu lembro que eu tinha visto um documentário sobre isso, é muito doido. É alguma coisa de ferro, não é o nome? Não lembro se é não é a donzela de ferro, porque a donzela de ferro é aquele negócio com os espinhos, assim, que fecham, né, mas é alguma coisa assim, não lembro se é ah, pulmão de aço, eu acho, não é alguma coisa assim? Não sei se é sobre isso que ele tá se referindo, né, mas eu lembro que eu achei muito doido quando eu descobri que existiam esses pulmões de aço que as pessoas que sofriam de alguma síndrome, que eu não lembro qual era, ficavam lá dentro dessa máquina fechadona, assim. Inclusive até teve um homem, se eu não me engano, que ele estava vivo até os dias de hoje, ligado numa dessas máquinas. E, nossa, muito doido, né. O uso principal delas era em cirurgias delicadas, mas a própria existência delas abria uma possibilidade curiosa. Porque com elas era tecnicamente possível impedir alguém de morrer. Pelo menos se nós pensarmos na morte como o fim dos batimentos cardíacos e da respiração. O suporte artificial da vida atingiu o ponto de suspender a morte de forma quase indefinida. Só que essa ideia não era exatamente útil. Não é porque nós podemos retornar com os batimentos cardíacos ou com a ventilação de um paciente que ele tem chances reais de se recuperar como era antes desse evento acontecer. E isso fica ainda mais claro se nós imaginarmos um caso extremo. Nós até poderíamos usar essas máquinas para manter um corpo sem atividade em regiões cerebrais importantes, ou sem consciência, funcionando em algum nível. Mas em nem todos os casos seria possível se recuperar desse estado. Mas então, onde exatamente fica a linha que separa estar vivo
de estar morto? Foi essa pergunta que levou o comitê ad hoc da Escola de Medicina de Harvard a criar um novo critério para definir o que significa morrer. Esse comitê publicou em 1968 uma definição de coma irreversível para definir morte encefálica. O encéfalo, toda a massa de sistema nervoso que está dentro do nosso crânio, e em especial o tronco encefálico, é a parte do cérebro responsável pelas funções vitais básicas. E a lógica aqui é simples. Um paciente sem funções encefálicas específicas nunca vai conseguir se manter vivo sem a ajuda de máquinas. E mesmo com máquinas, as chances de ele acordar são muito remotas. Você já parou pra pensar que quase tudo que a gente usa hoje em dia envolve... Vou ter que pular aqui propaganda da Lura, né? Porque não tá me pagando, né, pessoal? Fazer o quê? E até sobre esse tópico, que eu lembrei que tem um episódio que eu assisti de Black Mirror, que é... Não me lembro o nome agora, mas trata de pessoas que estavam internadas em... Assim, em sua maioria idosos que estavam internados com alguma condição que provavelmente eles fossem morrer nos próximos dias, né? Que eles foram instalar um chip na cabeça deles que transferia a consciência deles para um país em outro lugar, assim, provavelmente virtual, né? E dentro desse país eles podiam viver eternamente ali, porque o corpo deles ia estar continuando, estaria sendo mantido vivo, né, no hospital. E quando eles fossem morrer, ia transferir toda a consciência deles para o dispositivo que ia manter a consciência deles viva dentro desse país virtual. E só que, tipo, quando entra nesse tópico eu fico meio pensando se seria possível isso, né? Porque na minha cabeça, por exemplo, aquela ideia de que seria possível transferir a mente de uma pessoa para uma máquina, por exemplo, vamos supor, construir um robô e aí transfere toda a minha consciência para dentro do robô. Mas esse robô seria eu? Porque eu não consigo imaginar, tipo, o eu, assim, não sei o que seria esse eu, se é minha alma, sei lá o que seja. Não consigo imaginar esse eu estando presente em outro corpo, entendeu? Tipo, não sei explicar muito bem, mas eu acho que é basicamente isso. É muito doido. Vezes na história que a palavra morte, que pode significar muitas coisas, ganhou um significado científico mais concreto, no sentido de ser mais limitado e também quantificável. E a ideia de redefinir a morte em torno das atividades encefálicas foi amplamente aceita pelos mais diversos institutos ao redor do mundo, e até serviu de base para legislações que precisavam definir precisamente o que significa proteger a vida. Mas isso não impede que perguntas ainda mais profundas continuem pairando no ar. Porque se já é desafiador entender o quanto dessa atividade neural é necessária para considerar alguém como morto, então imagina para considerar como vivo. E a própria visão da sociedade mudou muito com essa nova definição, que revolucionou até a doação de órgãos. Com a morte da função cerebral, atingimos um ponto sem retorno. Não é mais possível existir um eu consciente, mas biologicamente ainda é permitido manter esse corpo funcionando. Inconsciente, mas fisiologicamente vivo. É essa definição que permite que a doação de órgãos aconteça sem agredir, por definição, o conceito atualmente aceito de uma pessoa viva. Por mais que o momento da morte e até mesmo de vida possam ser discutidos, os métodos, sinais e sintomas aceitos para dar esse diagnóstico do ponto de vista médico e legal são precisamente determinados. Mas e quanto a um caso não tão extremo quanto a morte cerebral, mas que ainda é extremamente perigoso? Por exemplo, uma parada cardíaca. As células do coração são músculos extremamente resilientes, e essas células, em geral, se mantêm relativamente viáveis por um bom tempo depois da parada. É justamente por isso que é possível reverter a parada cardíaca usando eletricidade. O coração é formado por músculos que se contraem em resposta a um estímulo elétrico, mas é possível tentar reestabelecer o ritmo cardíaco através de eletricidade de forma artificial. Esse procedimento é conhecido como desfibrilação, e o equipamento responsável por isso é o desfibrilador. Mas aqui tem uma pergunta implícita. Se o coração se mantém viável o suficiente para ser reanimado, mesmo minutos depois de uma parada cardíaca, por que ainda assim é tão difícil de ressuscitar alguém? A resposta está na função do coração. As células do corpo humano precisam de nutrientes e também trocar oxigênio por gás carbônico regularmente. E tanto a entrega de nutrientes quanto a troca gasosa são mediadas pelo sangue, que por sua vez é bombeado pelo coração. Sem o coração realizando seu trabalho, começa a falhar a oxigenação do sangue nos pulmões e a faltar oxigênio e nutrientes para as demais células. E isso começa a causar um colapso de todos os tecidos que formam o nosso corpo.
A questão é que diferentes células têm necessidades diferentes de oxigênio. Uma coisa interessante, né, de comentar, como que o quão absurdo o fato de que cada órgão do corpo, se qualquer coisinha sair ali do que ele tem como função ou qualquer coisinha de der defeito, o corpo inteiro vai sofrer com isso. É tipo, é muito doido, né, você parar pra pensar nisso, que cada coisa foi feita exatamente como deveria ser. É muito, sei lá, bizarro. Alguns órgãos do nosso corpo conseguem ficar quase 1 hora ou mais sem oxigênio e ainda se recuperar. E esse tempo pode ser estendido ainda mais artificialmente, como através da refrigeração dos órgãos, que reduz o consumo de oxigênio e nutrientes. E é inclusive esse fato de que alguns órgãos são capazes de suportar a falta de oxigênio por longos períodos de tempo que torna o transplante de órgãos possível. Mas existe uma grande exceção. O próprio coração, que é muito sensível à falta de oxigênio, mas também o cérebro. E é nele que nós vamos focar agora. O cérebro consome quantidades desproporcionais de nutrientes e oxigênio para o seu tamanho. Cerca de 20% da energia que o seu corpo usa vai para o cérebro, que corresponde em massa a cerca de 2% do corpo. Poucos minutos sem oxigênio, isso é, poucos minutos sem o coração batendo, podem causar danos irreversíveis ao cérebro. Alguns estudos observaram que apenas 30 segundos após uma parada cardiorrespiratória, quando o cérebro deixa de receber o sangue bombeado pelo coração, a atividade cerebral que se esperaria diminuir aumenta bruscamente. Os neurônios, com os seus axônios e dendritos, carregando eletricidade para se comunicar através de sinapses nervosas, atingem um pico de atividade elétrica. E em estudos com animais foi observado que neurotransmissores como serotonina e dopamina são liberados em grandes quantidades. E quem sabe esse estado alterado pode ser uma das explicações para as experiências de quase morte que muitas pessoas relatam. Ainda não temos uma resposta definitiva do porquê disso acontecer. Talvez seja uma tentativa final do corpo de reagir à falta de oxigênio. Poucos minutos depois de uma parada cardíaca, os neurônios começam a morrer por falta de nutrientes que o sangue deixou de enviar. É muito doido isso dessa liberação de hormônios, porque tem até aquele caso, né, do homem que ele tinha sido encontrado morto, né? Ele foi dado como morto no. Não lembro se foi no hospital mesmo. Só que depois ele tinha sido queimado, se eu não me engano. Então, assim, ele tava com o corpo inteiro, 100% do corpo queimado, com queimadura de 3º grau pra cima. E ele foi dado como morto mesmo, ele tava morto de verdade. Só que depois, na sala ali que eles fazem os testes, né, da autópsia, ele simplesmente levantou, ficou em pé, parado, andou, tipo assim, uns 3 passos e caiu no chão depois. Então é muito, assim, assustador, né, se for parar pra pensar. Um corpo ali que não tinha nenhuma vida sequer dentro dele, estava ali, se movimentando ali só por conta das contração muscular, né. Aí eu não sei se entra, tipo, memória muscular dele ter se levantado e caminhado, provavelmente sim, né. Mas é muito, sei lá, bizarro. Será que o apocalipse zumbi aí seria possível? Se alguém descobrisse aí um remédio que tira a consciência da pessoa, a alma da pessoa, sei lá, mas mantém o corpo funcional. Seria mais ou menos isso, né? Ou será que o cérebro não consegue operar se não tiver esse eu dentro dele, sabe? Sei lá, muito doido. Uma ideia aí. O que é muito mais rápido do que os outros órgãos. E é nesse ponto que nós encontramos um limite inflexível entre a vida e a morte. Um tipo de morte irreversível não pelas capacidades médicas, e sim por causa das leis da física. Uma das principais características de uma célula viva é que ela se separa do ambiente. Ela consegue controlar quais substâncias entram e quais substâncias saem da sua membrana. E isso é uma estrutura extremamente organizada. E segundo as leis da termodinâmica, manter uma coisa organizada desse jeito, como uma célula, gasta bastante energia. E é por isso que as nossas células precisam do oxigênio e nutrientes do sangue, para lutar contra a tendência natural do universo que eventualmente leva tudo à desordem. Quando a falta de nutrientes e oxigênio fica drástica demais, a célula perde a capacidade de manter a membrana que a separa do ambiente. E então, ela é destruída por processos de morte celular. E uma vez que uma célula é destruída desse jeito, é impossível reverter esse dano. E se células suficientes forem destruídas no cérebro, é impossível de reverter esse estado. Não importa qual definição de morte nós estejamos usando para embasar nossa discussão, essa é a causa final e biofísica da morte, que é a quebra das barreiras que separam um número suficiente de células do ambiente, a ponto de encerrar as funções de um órgão vital. Uma vez que as células começam a sofrer processos de morte celular,
esse é o ponto em que a morte de fato começa. No caso do encéfalo, a atividade cerebral começa a diminuir consideravelmente. E como consequência, os músculos do corpo passam a ficar menos ativos, em um estado de relaxamento. E em seguida, por ação da gravidade e a interrupção da circulação sanguínea, a pele começa a ficar pálida. E sem sangue circulando, a temperatura corporal diminui. E após algumas horas, é atingido o chamado rigor mortis, em que os músculos ficam contraídos involuntariamente, e o corpo fica duro até as fibras serem degeneradas e relaxarem novamente. E tudo isso é consequência do fim dos processos físico-químicos que mantêm as células do nosso corpo ativas. Ou, em outras palavras, vivas. E aqui nós atingimos a última parada, o verdadeiro ponto de não retorno. Não é possível reverter a morte celular com a tecnologia que nós temos hoje. Então, se nós buscamos curar a morte algum dia, nós precisamos aprender a impedir a morte celular a qualquer custo, para só depois aprender a religar um cérebro desligado. Mas aqui tem um porém. Reverter a morte celular também pode ser extremamente perigoso, até porque... Então, curar a morte estaria mais ligado ali ao manter a pessoa viva do que trazer ela de volta depois que ela já morreu, né? Porque realmente, se for parar pra pensar por esse lado, trazer alguém de volta depois da pessoa já ter morrido é impossível. Assim, manter a pessoa viva também é impossível, mas pensando em perspectiva futura, assim, trazer alguém de volta é, assim, 1 milhão de vezes mais impossível, né? Porque não teria o que fazer, né? Se for pensar por esse lado. que uma doença que busca fazer exatamente isso é o câncer. E sendo honesto, nós não temos a menor ideia de como religar um cérebro. O nosso entendimento do cérebro não está nem perto de ser capaz de explorar essa ideia cientificamente. Então, por hora, a esperança de alguns está na ideia de preservar as células do corpo até que uma tecnologia capaz de reverter qualquer morte seja inventada. Essa é a ideia da criogenia. E tem gente pagando milhões de reais para terem seus corpos, ou pelo menos os seus cérebros, nas versões mais baratas, preservados. Pelo menos em teoria. A ideia é simples. Imediatamente depois de uma morte por alguma doença séria e atualmente incurável, o corpo ou só a cabeça do paciente são congelados. Mas aqui as coisas ficam bizarras. A ideia é só ressuscitar a pessoa congelada quando a nossa tecnologia, que ainda não nos permite ter nem ideia de como fazer isso, ficar avançada o suficiente para curar a condição que matou o paciente pela primeira vez. Na prática, nós não temos a menor ideia de se esse tipo de congelamento serve para preservar a vida das células. E é bem possível que assim que o corpo seja reaquecido, as células morram no processo. É que essa ideia do congelamento é meio estranha, porque você teria que descongelar o corpo meio que imediatamente, né? Porque se começasse a descongelar o corpo, por exemplo, do cérebro, você estaria com o cérebro descongelado, mas todo o resto do corpo ainda estaria congelado. Então, você morreria, né, nesse processo. Teria que ser alguma coisa instantânea. Ou eu posso estar falando besteira aqui, mas eu imagino que aconteça algo desse tipo, né? Não sei qual que é o plano deles. Na verdade, a própria criogenia já causa morte celular. E inclusive eu tenho um vídeo só sobre criogenia. E mesmo assim, a ideia, apesar de ser usada, também não é sem precedentes. O mais próximo que a ciência chegou de realizar criogenia com sucesso foi com o congelamento do rim de um rato, que voltou a funcionar depois de ser aquecido e transplantado para um novo rato. Mas o detalhe é que o rim ainda estava com as suas células vivas antes do congelamento. Então, é possível curar a morte? A resposta é que depende do que você define como morte, e até como vida. Porque nós já conseguimos reverter cenários que antigamente seriam considerados o fim. Mas, quase como um paradoxo, uma parcela dessa discussão também depende do nosso entendimento de onde exatamente que é o começo da vida, que ainda é um debate que divide muitas opiniões. E quem sabe, conforme a tecnologia avance, nós também vamos conseguir reverter quadros que hoje parecem impossíveis. Mas o que eu espero que esse vídeo tenha conseguido ajudar a entender é que, mesmo assim, existem limites para a vida. Limites que atualmente são físicos. Ou, até melhor, termodinâmicos. É impossível para nós hoje revertermos a morte a nível celular. Então, quem sabe, o segredo no futuro está em impedir que ela aconteça. Muito obrigado e até a próxima. Eu acho que é basicamente o que eu tinha falado, né? Que eu acho que o segredo pro futuro não vai ser tentar trazer alguém de volta à vida que já morreu, mas sim manter a pessoa viva o máximo possível. Mas mesmo assim, eu acho que deve ser muito difícil, né? Porque como que, que seria, como que isso aconteceria, né? A questão de congelar antes da pessoa morrer
a pessoa tá viva, ela quer ser congelada, aí beleza, aí congela a pessoa lá, e aí depois que for trazer ela de volta, descongelar, aí entra naquela que eu tinha falado também, que a pessoa pode morrer no processo de descongelamento. E, e assim, isso só pensando em aspecto físico, né? Porque impedir a morte das células do corpo, para o corpo não se degradar e a pessoa morrer por conta do mau funcionamento do cérebro. Mas a questão de que teria esse eu, essa alma dentro de você, que a partir do momento que você morre, esse eu, não sei, deixa de existir, ou sei lá como que é isso daí, como que traria de volta isso para o corpo? Porque senão pode ser que você ressuscite a pessoa, mas seja só um corpo funcional, assim, talvez na totalidade dele, cérebro, coração, tudo funcionando normal, só que a pessoa não teria consciência, né? Porque o que até que ponto vai o que o cérebro controla e o cérebro tem como memória armazenada nele, e é onde separa isso da consciência da pessoa, né? Que a pessoa toma as próprias decisões, esse eu que tem dentro da gente. Então é uma discussão muito doida, né? Se for parar pra pensar. E até uma crise existencial, assim, né? Se ficar pensando muito nisso. Mas é muito legal. Gostei demais do vídeo. Sempre gosto muito de assistir os vídeos do Ciência Todo Dia, porque sempre me deixa pensativo, traz informações legais aí sobre o mundo, né, que a gente vive. Então, é isso. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos do Ciência Todo Dia, só deixar aí nos comentários que eu posso trazer. Os antigos provavelmente eu já vou ter assistido, né? Porque, como eu falei, eu sou bastante fã. Mas os que for lançando novo aí, eu trago pra vocês, se vocês quiserem, se vocês acharem a ideia legal. E no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí se você gostou do vídeo, porque no comecinho agora ajuda bastante você deixar um like, porque o YouTube vai recomendar o vídeo para mais pessoas. E para quem tá começando o canal agora, isso que é o principal, né? Então deixa um like, se inscreve também, para não perder os próximos vídeos, liga aí o sininho das notificações. E é isso, tamo junto, é nóis, falou.